aberto a presente reunião da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Estamos aqui para deliberar a matéria constante no processo administrativo número 8.993/2018, que trata de denúncia contra o vereador Renato Zuccolotto por suposta quebra de decoro parlamentar. Eu passo a palavra ao relator, o vereador Maurício da Vila Branche, para que possa fazer a leitura do relatório que já recebemos aqui. Nós vamos abrir o relatório que veio lacrado e passar ao vereador Maurício da Vila Branche, que também poderá dividir o período de leitura com membros do Conselho de Ética, André Trindade e vereador Maurício Sampaio, que se dispuser aí também fazer a leitura junto com o relator vereador Maurício da Vila Branche. Tá bem grampeado, hein? Formalmente o relatório, já passo para o vereador Maurício da Vila Branche para que proceda a leitura do presente relatório. Vossa Excelência tem período de 20 minutos para poder fazer a leitura. É isso. Dentro desse período. Bom dia, senhor presidente. Toniel Lima, membro da comissão André Trindade, vereador Maurício Sampaio, assessores dos nossos novos vereadores aí. Bom dia, imprensa. Parecer final. Emenda. Denúncia, servidor fantasma, inocorrência, pedido de responsabilização de vereador, descabimento, possibilidade de cumulação de assessoramento parlamentar, advocacia e magistério, pois exercidos em horários distintos e sem prejuízo a funções públicas desenvolvidas no ente legislativo, cargo em comissão que goza de maior liberdade funcional. Demais denúncia apócrifa, vazada em termos genéricos e baseada em superficial pesquisa no site da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, impassível de elidir os inexistem responsabilidade de qualquer espécie de rigor à absolução do vereador e seu subordinado com posterior arquivamento do efeito. Aos 2 de maio de 2018, protocolizou-se nessa edilidade denúncia assinada pelo auto-intitulado cidadão ribeirão pretano em desfavor do vereador Renato Oliveira Zuccolotto, emoldurado em 5 laudas, acostando em seu bojo os seguintes documentos: cópias repográficas, título de eleitor do cidadão ribeirão pretano, consulta ao site da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, folha 8 e 9, dados qualificadores do escritório de advocacia, folhas 10, informações profissionais do assessor direto, lotado do gabinete do vereador Renato Zuccolotto, folhas 11, em síntese. Nessa delação se aventuou os seguintes termos e pedidos, folhas 2 e 6, 2, que o assessor direto dessa edilidade lotado no gabinete do vereador Renato Zuccolotto, conforme resumo curricular, desenvolve várias atividades que excedem sua atuação junto ao administrativo municipal, não cumprindo efetivamente sua carga horária de 8 horas diárias e 40 horas semanais em função de outros trabalhos, professor universitário, advogado atuante, membro da comissões perante ao órgão da classe da OAB. Do que for apresentado, o vereador Renato Zuccolotto comete o crime tipificado na Lei 8.409/92, Lei de Improbidade Administrativa, de forma continuada desde janeiro de 2017, causando grave dano ao erário. Requereu, ao fim, a deliberação do plenário da Câmara para
averiguar as atitudes do vereador Renato Zuccolotto e, posteriormente, a abertura de procedimento de perda de mandato com consequente aplicação de penalidades pertinentes ao caso. O anonimato do denunciante, a remessa da denúncia ao Ministério Público Estadual para abertura de inquérito. Juntada de documentos, a representação, a urgência no trâmite pela gravidade da matéria em questão. 3. Ao 5 de maio do corrente ano, o doutor presidente dessa entidade, consciência nos demais membros da mesa diretora, encaminhou a propensa denúncia ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, folhas 12. Mediante sorteio em reunião pública de 8 de maio de 2018, designou-se a relatoria do procedimento ao vereador Maurício Vilabranche e os autos de tornaram conclusos para ciência e análise. Cientificado ao 17 de maio de 2017, o relator se manifestou na mesma data, o Conselho de Ética se reuniu acolhendo a sugestão do relator para que o procedimento tornasse a mesa diretora visando a complementação de informações, ultimando-se 10 dias a essa instrução. 7. Mesa diretora dessa Casa de Lei, assim se manifestou, folhas 23 e 37. Assegurou ter feito o juízo de admissibilidade da denúncia nos modos do artigo 9º, cap. 1 e 2, inciso 1 da Resolução de 206, de 2 de dezembro de 2011, Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Haver a comprovação pelo cidadão ribeirão pretano da condição de eleitor tendo cumprido o único requisito legal da admissibilidade exigido pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar. Caber ao Conselho de Ética a apuração dos fatos e as diligências que entender necessárias. Posicionou-se desfavorável à concessão de anonimato, vez que a identidade do cidadão ribeirão pretano já foi veiculada pelas mídias sociais, decisão essa, adstrita, contudo, a autonomia deste Conselho, devidamente notificado aos 6 dias de junho de 2016, folhas 40, da forma tempestiva aos 20 de junho deste ano, o vereador Renato Zuccolotto apresentou defesa escrita, aduzindo folha 41 e 48. A inépcia da representação e de seu necessário arquivamento ante a ausência da identificação do autor da denúncia, malgrado ao artigo 39, inciso 6º e artigo 320, ambos. A submissão da hipótese ao princípio da presunção da inocência, artigo 156 da Lei 8.422 de julho de 1992, que o servidor José Aparecido Nunes Queiroz exerce o cargo de assessor direto do vereador, não apenas no gabinete, mas a todo instante em que é provocado ou determinado pelo vereador, não havendo indício de qualquer desvirtuamento no seu exercício funcional. A jurisprudência é reiterada no sentido que não há incompatibilidade de exercício simultâneo de assessor parlamentar, a advocacia e o magistério, desde que não seja comprometido o ofício público. Que trata do cargo de assessor direto dessa Câmara, traz em seu artigo 3º que os assessores diretos não se sujeitam ao regime de tempo integral. Requer por derradeiro arquivamento do feito por impécie ou por ausência de causa que autorize prosseguir, ou ainda, na hipótese de prosseguimento, a oportunidade de produção de prova. Juntou-se a declaração da Universidade da Fundação Educacional de Barreto, Unifep, atestando que o assessor direto trabalha naquela instituição desde 1/3/2001, estando licença sem vencimento desde 1/3/2017, e rol de testemunho do vereador denunciado. Solicitado pelo Conselho de Ética, folha 49, a seção de recursos humanos dessa casa se manifestou e iterou aos autos ato de nomeação do assessor direto lotado no gabinete do vereador denunciado, respectiva publicação dessa nomeação no Diário Oficial, termo de posse firmado pelo citado servidor, a Lei Complementar Municipal 2801, de 14 de 2016, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos de provimento e comissão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A resolução 155, de 25 de 2017, que dispõe a respeito do controle sobre a responsabilidade do vereador ou do chefe do respectivo setor, dos servidores designados ocupantes de cargos em comissão e dos estagiários da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Fichas de ponto de assessor direto em crivo, referente a junho de 17 de outubro e 17 de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, fevereiro também de 2018, abril e maio de 2018.
Por derradeiro, o servidor objeto dessa denúncia, lotado no gabinete do vereador Renato Zuccolotto, apresentou cópia de sua carteira de trabalho e declarou possuir vínculo empregatício com 2 instituições de ensino, afirmando que, na primeira Fundação Educacional de Barreto, licenciou sem remuneração desde o início de 2017 e, na segunda, Faculdade de São Luís de Jaboticabal, exerce docência apenas no período noturno, como horista, executadas às terça e quinta-feira, onde permanece nas sessões plenárias da edilidade de Ribeirão Pretana, em síntese. O necessário, em seguida, analisaremos as questões preliminares e o próprio mérito. Da análise das preliminares e do mérito. Aclara-se que as diligências pleiteadas em denúncia se tornaram desnecessárias, pois as provas carreadas aos autos possibilitam o imediato julgamento desse procedimento. Nos termos do artigo 11 da Resolução 213, de 2 de janeiro de 2012, o regulamento ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, caberá ao relator decidir sobre as provas a serem produzidas. Por sua vez, a norma processual civil, aplicada de forma subsidiária ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Parágrafo 1 do artigo 5º da Resolução 206 de 2011, permite o pronto julgamento desse procedimento, artigo 330. E artigo 355, independente da produção de prova oral ou pericial. De igual sorte, o artigo 443, incisos 1 e 2, autorizar o indeferimento da oitiva de testemunhas, não configurando, entretanto, qualquer espécie de cerceamento de defesa. O juiz indeferirá a inquisição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte, que só por documento ou por exame pericial puderam ser aprovadas. Preenchidos os requisitos legais, havendo elementos, a cognação exauriente do feito, surge ao Conselho de Ética o dever e não mera faculdade de julgar a denúncia em cumprimento aos princípios da eficiência, celeridade, economicidade e a garantia constitucional a razoável duração do processo. De luminosidade, solar, apuração, responsabilização por atos decorridos da administração pública se operam nos âmbitos político, administrativo, civil e criminal e essa casa de lei também autonomia legal e investigativa para julgar infrações político-administrativo ou crimes de responsabilidade perpetrados por seus edis. Tamanhas são os mônus e independência dessa edilidade que preponderam a soberania deliberativa desse Conselho de Ética e do plenário legislativo, e o Judiciário considera a cassação do mandato parlamentar um ato exclusivamente político, logo insindicável jurisdicionalmente. Exarada por essa Casa, a decisão de mérito não pode ser revista pelo Judiciário. Prevê a Constituição da República, as Constituições estaduais e leis orgânicas municipais, bem como a Resolução 206 de 2011, Código de Ética, número 213 de 2011, Regulamento do Código de Ética da Câmara. A possibilidade de decretação da perda do mandato ao parlamentar que se comportar de modo incompatível com o decoro parlamentar ou com a probabilidade administrativa. A Carta, mais seus artigos 15, inciso 4, 5, determina que a perda de direito político ocorra nos casos de improbidade administrativa, observando-se a forma e a gradação de sanções legais. A Lei 8.429 de 92 cuida especificamente dos atos de improbidade administrativa e é de abrangência nacional, aplicável, portanto, aos municípios. Compulsão dos autos, verifica-se que o servidor objeto desse procedimento foi nomeado e lotado no gabinete do vereador Renato Zuccolotto para o cargo em comissão de assessor direto a partir de 12 de janeiro de 2017, conforme ato da mesa diretora número 126/2017, folha 50-53, permanecendo nessa função até hoje, conforme o anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 2801/2016, e esse é o quadro descritivo das funções do assessor direto parlamentar. Descritivo de funções. Demissíveis os cargos em comissão, isto é, de livre nomeação e exoneração, estão sob a supervisão e responsabilidade e de disposição do mandatário que os nomeou e o admitiu em seu gabinete. Nesse sentido, o artigo 1 da Resolução número 155/2011,
cumulado com a Lei Complementar Municipal, número 2801 de 2016, organograma funcional dos cargos de comissão da Câmara, seguindo recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, determina que a responsabilidade pela lista de frequente assessor direto é do vereador. Contudo, a frágil peça de folhas 2 e 6 dos autos, embora tentasse publicizar graves e vicejantes fatos existentes de funcionário fantasma e assim enriquecimento ilícito, passíveis, portanto, de cassação do mandato parlamentar e ressarcimento ao erário, em verdade, essa desarticulada, sem vazamento probatório e enviesada e unicamente nas hipóteses formuladas pelo autonomiado cidadão ribeirão pretano, proveniente de superficial pesquisa de currículo no site dessa edilidade. A doutora balizada de Marilene Carneiro Mato assim define funcionário fantasma. Funcionário fantasma é aquele que pessoa nomeada para um cargo público que jamais desempenha as atribuições que lhe cabe, ou seja, recebe sem trabalhar, se enriquece ilicitamente à custa do erário público e do suor do contribuinte. Dessa forma, a tese apresentada em denúncia do incompatibilidade do exercício simultâneo da assessoria parlamentar, advocacia e o magistério, caracterizando funcionário fantasma. Desponta vazia e isolada, porquanto em desacordo a todo acervo fatídico probatório constante nos autos. É mera leitura de um sítio de internet erigida a procedimento do Conselho de Ética dessa casa. Não foram evidenciadas as condutas do agente político denunciando, conforme a lei de improbidade administrativa. Não foram aventados indícios de materialidade, autoria e responsabilidade política dos órgãos gestores dessa Casa de Lei. Apresentou-se apenas hipótese sem lastro probatório que as substancie. Com todo respeito, a denúncia foi vazada em termos genéricos em verdadeira devasa generalizada e investigativa ao presumir, com precárias informações do site da Câmara Municipal, que por ser assessor, advogado e professor, seria funcionário fantasma movimentando toda a máquina estatal para essa fiscalização sem indício de ilicitude e sua autoria. Não traçou objetos iminentemente afetos ao crivo do Conselho de Ética, pois outros procedimentos preparatórios e antecedentes a este, de forma ilícita, prova eficiente poderiam pôr fim às dúvidas ou hipóteses suscitadas. Todo cidadão tem direito de acesso às informações públicas, a fiscalização também incita as funções do vereador, entretanto, por exemplo, a extração de dados da Câmara Municipal, via SIC, requerimento, ofício, e-mail e pelo perfil institucional do vereador, no Fala Cidadão, verdadeiro vereador, poderiam sanar as dúvidas do cidadão ribeirão pretano, não havendo assim a necessidade de iniciar esse procedimento inquisitório. As declarações de folha 4765/71 e a cópia da carteira do trabalho do assessor associado atestam que possui vínculo com duas instituições de ensino na Fundação Educacional de Barreto, licenciando sem remuneração desde o início de 2017 e na Faculdade Luiz de Abrical exerce docência apenas no período noturno, como horista, excetuadas as terças e quinta-feira, onde permanece nas sessões plenárias de idade ribeirão pretana, inexistindo qualquer vedação legal ou lógica para esses magistérios. O assessor direto crivo e constantemente visto, seja na companhia do vereador Renato Coroto, seja representando-os nas audiências públicas, nas comissões permanentes temporárias, nos estudos e debates acerca da determinada propositura nesse ente político legislativo, sempre com ponderação sensatas. Nessa esteira está a afirmação do vereador Renato Coroto sobre o seu assessor direto à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, folhas 45, e conhecido entre seus pares dos demais vereadores e ocupa a função com bastante solidez, estando sim à disposição do vereador não apenas 8 horas diárias, mas nas integralidade do tempo exigido pelas tarefas solicitadas pelo vereador. Matéria do jornal Tribuna, vinculado de maio de 2018, é contundente ao atestar a presença do assessor direto do vereador Coroto em todas as sessões plenárias da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, desempenhando a função de assessor jurídico do Gabriel do Zucoloto. Queiroz acompanha pessoalmente da galeria da Câmara todas as sessões do Legislativo.
Assomando-se, não foi detectada qualquer irregularidade nas fichas de ponto do referido comissionado do gabinete do vereador Renato Scoloto, conforme documentos por 5058/64 dos autos. Nesse diapassão, pouco importa, aos fins institucionais da edilidade, se o assessor direto do vereador Scoloto é advogado ou às segundas, quartas e sexta-feira à noite, dias e horários esses em que não há sessões plenárias ordinárias dessa casa, use seu tempo para instruir a si ou a outros enquanto respectivo estudante ou professor universitário. Tamanha sua importância e a ressonância sociais da educação, que a própria Constituição da República possibilita a acumulação de cargos públicos quando um deles é de professor. Letra B da Conselho de Constituição da República. As fileiras da magistratura do Ministério Público das Polícias Federal, Civil e Militar, de todos os órgãos do setor de administração pública dos entes federados, contam com servidores que também são professores, mestres, docentes, educadores, verdadeiros paladinos na busca de um mundo melhor, motivo de orgulho a essas instituições e à sociedade. As formações devem ser festejadas e valorizadas. O professor é figura sagrada, devendo apoiar, desde que conciliados os trabalhos legislativos, a instrução, a atuação educacionais dos servidores dessa casa. Ampliando-se horizontes, a sabedoria e o desenvolvimento da potencialidade, incluindo na Câmara Municipal, enquanto instituição. Para expurgar qualquer dúvida, os assessores diretos não se sujeitam ao regime de tempo integral, conforme o artigo 3 da Lei Complementar Municipal 2801 de 2016. Os cargos que se cuidam do artigo 2, assessor direto, chefe de gabinete e assessor parlamentar não se sujeitam ao regime de tempo integral. Além disso, o cargo em comissão goza de maior liberdade funcional, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Servidora pública municipal, inadmissibilidade do pagamento de hora extras a servidor ocupante do cargo em comissão, vínculo de especial confiança com a autoridade administrativa, o que usualmente vem acompanhando de maior liberdade funcional, controle por metas de trabalho e não pelo cumprimento de jornada. Honorários advocatícios, autora sucumbente, que deve arcar com as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, valor arbitrário que deve relevar a natureza da causa, o tempo despendido para o deslinde de controvérsia e o trabalho realizado pelo advogado, recurso provido, apelação. Antônio Celso Faria, órgão julgador, Câmara de Direito Público, Fórum de Batatais, Vara Civil de Julgamento, 8/6/2016, data do registro, 9/6/2016, destacamos a maximizamos. Não é o caso, mas mesmo que estivesse afeto ao regime de dedicação exclusiva e o cargo público fosse de professor, em havendo compatibilidade de horário, nada impediria que o servidor em Testilha exercesse em concomitância o magistério com outra função técnica ou científica, ainda que pública, conforme se desume do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da determinação constitucional. Constitucional, administrativo, servidor anistiado, acumulação de cargo público, tecnologista, do IGE, professor universitário, regime de dedicação exclusiva, incompatibilidade de horários não configurada, segurança concedida. Havendo compatibilidade de horários e permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico nos termos do artigo 37, letra B da Constituição Federal. Mandato de segurança 11.566 de 2006. No outro ponto, a perda do mandato político configura, pois, uma sanção excepcionalíssima, regrada pelo artigo 55, por afrontar a própria vontade popular nas urnas. Em outras palavras, mediante sufrágio, Renato de Oliveira de Coelho foi eleito com 1.980 votos para exercer a vereança em nossa cidade no quadriênio 2017-2020, foi empossado a 1 de janeiro do ano passado, representa a ideia de Estado livre e democrático de direito enquanto expressão da soberania popular conquistada depois de décadas de sofrimento em nosso país. Dentro da legalidade, impessoalidade, moralidade, ética, decoro, probabilidade,
publicidade e eficiência, a Casa do Povo deve ser preservar, fortalecida para que não retrocedamos ao estado de insegurança jurídica, permitindo que, em verdade, inflame os ânimos coletivos e demande procedimentos inquisitórios, incabíveis, injustos aos mandatários. Talvez ao fundo a fiscalizar, mas descuidando da própria qualificação em sua denúncia, a respeito de ter qualificado o escritório de advocacia e apresentado o currículo do assessor direto que denunciou. Passar para o vereador André Trindade para que proceda o restante da leitura. É de se estranhar o posicionamento do auto-intitulado cidadão Ribeirão Pretano em 3 pontos essenciais a saber. 32.1. Primeiro, a lógica contrária às teses da denúncia. De forma desastrosa, data máxima vênia, o cidadão Ribeirão Pretano, entre aspas, denunciou, mas se aprofundasse da sua pesquisa no site da Câmara Municipal, verificaria ser funcional e humanamente impossível o vereador Renato Zuccolotto ter produzido o enorme gradiente e espectro de trabalhos dessa Casa de Leis sem a contribuição de seu assessor direto, a saber, 441 proposituras, entre indicações, projetos de decreto legislativo, de lei complementar, de resolução, de emendas à lei orgânica e requerimentos. 69 relatorias e participação em centenas de outras enquanto membro da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação no ano de 2017. Atuação nas comissões temáticas dessa edilidade. Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de 1/1/2017 a 31/12/2017. Membro da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, de 1/2/2018 a 31/12/2018. Presidente da Comissão de Legislação Participativa, de 1/2/2018 a 31/12/2018. Vice-presidente desta comissão de 1/2/2017 a 31/12/2017, membro da Comissão de Segurança Pública de 1/2/2018 a 31/12/2018 e vice-presidente desta comissão de 1/2/2017 a 31/12/2017, membro da Comissão de Transparência de 8/2/2017 a 31/12/2017, presidente da Comissão Especial de Estudos do Acordo dos 28,35%, de 13/3/2017 a 31/12/2017, membro da Comissão Especial de Estudos do Núcleo de Atendimento da Criança e do Adolescente, de 31/5/2017 a 31/12/2017. Participação em várias audiências públicas, visitas e fiscalização na administração pública municipal, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. 32.2. Segundo, é a segunda vez que o cidadão Ribeirão Pretano, entre aspas, solicita, insiste e reitera providência da Câmara Municipal no sentido de responsabilizar o mesmo mandatário, vereador Renato de Oliveira Zuccolotto, absolvido no primeiro procedimento analisado em 2017 pelo Conselho de Ética, que poderia culminar na cassação do respectivo mandato político. 32.3. Terceiro, o cidadão Ribeirão Pretano, entre aspas, conforme manifestação de folhas 29, item X, exerceu em concomitância o cargo de provimento em comissão nessa casa e era advogado, situação parecida do assessor direto denunciado neste procedimento, o que se afigura numa interpretação reflexa também denúncia do referido cidadão Ribeirão Pretano, entre aspas, contra si, que já hipotetizou incompatíveis o exercício concomitante da assessoria parlamentar e da advocacia. 33. Contudo, esses conceitos expostos, por vezes ilógicos, que acusam e condenam antes de apurar, desvestidos de veracidade do mundo fático, são natimortos, devendo ser rechaçados por esse Conselho de Ética para que o autonomeado, entre aspas, cidadão Ribeirão Pretano, também não seja injustiçado pelo fruto dos seus próprios argumentos. 34. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante pacifica entendimento. Ação civil pública, improbidade administrativa, município de Jericoara, alegação de nomeação de funcionário fantasma, ausência de provas nesse sentido, testemunhas que, de maneira geral, afirmam que a ré auxiliava diretamente o prefeito e comparecia em viagens e reuniões, embora não possuísse sala própria. Sentença de improcedência mantida, recurso não provido do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, apelação 300
0190-17.2013.8.26.0434. O relator, Reinaldo Miluzzi, órgão julgador, 6ª Câmara de Direito Público, Foro de Pedregulho, vara única, data do julgamento, 18/6/2018, data de registro, 20/6/2018. 35. No outro giro, o anonimato por si, no Estado Democrático de Direito atual, é reprovável, salvo em casos onde se coloque em risco a vida e integridade física, patrimonial ou da personalidade. Também é livre a manifestação de opinião, vedado o anonimato. Artigo 5º da Constituição CR. Qual é? Constituição da República. Denúncia anônima ou equivalente, vista de forma isolada, carece de densidade suficiente para propelir investigação de qualquer natureza. 37. Embora não se possa exigir da peça acusatória as formalidades do peticionamento em juízo, mesmo pois não é requisita a capacidade postulatória, o mínimo esperado, além da condição de eleitor, é a qualificação do denunciante. 38. Nesse compasso, assiste a razão a defesa as folhas 41 a 46, quando evoca e conjuga o artigo 319 do inciso 6º do artigo 320, ambos do CPC, e artigo 41 do CPP, para invalidar a exordial acusatória. A rigor, a pessoa não identificada é considerada apócrifa para fins processuais. Além de se afigurar verdadeira aberratio iuris, se autonomear e assinar, entre aspas, cidadão ribeirão pretano, não identificando por extenso o próprio e verdadeiro nome da denúncia. E isso não pode sequer ser considerado ato com assinatura nulo ou anulável, mas inexistente, não tendo condão de produzir efeito no ordenamento jurídico. Portanto, além da reverberada solicitação de anonimato, o nome alçado na cópia do documento das folhas 7 dos autos não deve ser referenciado enquanto representante, denunciante ou termo que o valha, por formalmente não o ser. Além disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece configurado cerceamento de defesa no caso de inexistência de causa que justifica a instauração de procedimento para apuração de infração político-administrativa. Tribunal de Justiça, São Paulo, 013-7941-51-2007.826.0000. Apelação. Relator, Ocilde Lima Júnior. Perdão. Comarca Gália, órgão julgador, 11ª Câmara de Direito Público, data do julgamento, 13/12/2010, data de registro, 30/12/2010. Ementa. Apelação civil, mandato de segurança, instauração de procedimento para apuração de infração política administrativa, cerceamento de defesa, evidenciado, conduta que não revela justa causa para a instalação de procedimento, confirmação de sentença, recurso desprovido. 43. Contudo, dada a relevância do tema, probado princípio do indubio pro societate, esta entidade pública, timbrada em preceitos elevados como democracia, justiça, moralidade, probidade, transparência, decoro e equidade, entendeu necessário oportunizar ao denunciado, vereador Renato Zuccolotto, presumivelmente inocente, princípios da presunção da inocência e do indúbio pro réu. Defender-se quanto às imputações assacadas contra si. Princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 44. Faço o exposto, conclui o que segue. Feito uma pausa no relatório, da norma do Conselho de Ética dessa Casa de Leis, eu concedo a palavra para o denunciado, no caso o vereador Renato Zuccolotto, que já antecipou para essa presidência que estaria em uma agenda já previamente agendada, que não poderia estar aqui presente nessa manhã. Sendo assim, ele nomeou o seu representante, o doutor Davi Isaac,
advogado do vereador Renato Zuccolotto, eu pergunto ao senhor se o senhor tem direito, você tem o interesse em fazer uso da palavra para falar sobre o relatório ou impor alguma coisa. Então eu concedo a palavra ao doutor Davi Isaac, representante do vereador Renato Zuccolotto. Vossa Senhoria tem até 10 minutos para fazer o uso da palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais membros da comissão. Queria inicialmente justificar a ausência do vereador Renato Zuccolotto, que cumpre compromisso profissional fora da cidade de Ribeirão Preto e razão pela qual não está presente na sessão. Eu gostaria também de cumprimentar o vereador Maurício, relator, pelo trabalho minucioso e brilhante na confecção e elaboração do relatório, com bastante conteúdo jurídico, e faço o cumprimento através do senhor e o estendo a sua assessoria jurídica pelo belíssimo trabalho. E na esteira daquilo que foi construído no relatório, primeiro fazer uma premissa de natureza fática, do conhecimento de todos os senhores vereadores, dos demais membros da casa, sejam os efetivos, sejam os comissionados, que o Dr. Queiroz, figura contumaz, presente, e que atua no dia a dia do nosso gabinete e atua também no dia a dia da assessoria jurídica na casa, não só assessorando o vereador Renato Zuccolotto, como também à disposição de todos os demais edis do Poder Legislativo do município de Ribeirão Preto. Então, do ponto de vista fático, já seria suficientemente satisfatório para nós afastarmos a denúncia realizada pelo cidadão, que é difícil nominar porque ele sequer se identifica, o que também foi explorado no relatório. Do ponto de vista jurídico, também até desnecessário maiores delongas, porque o servidor comissionado ele não tem ele tem a necessidade de cumprir ou de estar à disposição da autoridade com quem trabalha, mas ele tem uma certa flexibilidade em razão da sua jornada, exatamente por estar à disposição da autoridade com quem trabalha por mais do que 8 horas por dia. Então, também do ponto de vista jurídico, e se nós olharmos o Estatuto dos Servidores do município de Ribeirão Preto, se nós olharmos a lei, se eu não estiver muito enganado, a lei 2.801 de 2016 da Câmara Municipal, que fez o reenquadramento e fez a nova formatação dos cargos, fica mais do que evidente a possibilidade do servidor, estando à disposição do vereador, estando à disposição da autoridade, ele cumprir a sua jornada e cumprir o seu tempo de trabalho, o qual deve ser cumprido, mas de uma maneira efetivamente flexível. Não bastando isso, se nós formos olhar para o Estatuto da Advocacia, o Estatuto da Advocacia garante e viabiliza o exercício simultâneo da advocacia com assessoria parlamentar, desde que, naturalmente, uma não prejudique a outra. Não à toa, o Conselho de Ética da OAB por várias vezes já se manifestou nesse sentido. E finalizando, aí falando no aspecto jurisprudencial, o Tribunal de Justiça, não raro, quando instado a se manifestar sobre o tema, em função de pedidos realizados por servidores que pretendem obter valores a título de hora extra e reflexos em função do tempo de trabalho, o Tribunal de Justiça, não raro, as decisões são recentíssimas, afasta o direito do servidor comissionado pedir hora extra, exatamente porque a sua jornada de trabalho é flexível. Então, assim, concluindo, seja do ponto de vista fático, e o ponto de vista fático ele é evidente a todos nós. O Queiroz, o José Queiroz, que é assessor do vereador Renato Zuccolotto, exerce e desempenha sua função na casa, isso já seria suficientemente satisfatório para afastar a denúncia. E não bastando isso, do ponto de vista jurídico, seja em função do Estatuto da OAB, seja em função do Estatuto do Servidor Público do município de Ribeirão Preto, é mais do que possível a concomitância do exercício da advocacia com a assessoria parlamentar, desde que efetivamente não haja
prejuízo ao desempenho da função pública. Então, fazendo eco ao relatório do vereador Maurício, eu finalizo aqui a defesa do vereador Renato Zuccolotto. Muito obrigado pelo espaço. Essa comissão agradece, doutor Davi Isaac, pela explanação de Vossa Senhoria a respeito do relatório. Eu devolvo a palavra, segundo o regulamento do Código de Ética, ao relator para que possa proceder o voto no relatório. Diante de todo o conjunto probatório das diligências realizadas nos autos e defesa de folhas 41 e 46, verso, embora a denúncia de folhas 2 e 6 dos autos seja apocrífica, vazada em termos genéricos que com base em isolada pesquisa no site da Câmara Municipal, esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar exerce suas atribuições institucionais conta com elementos de cognição exauriente do feito com que julga o mérito para absolver o vereador Renato Zuccolotto e seu assessor direto, o senhor José Aparecido Nuno Queiroz, de todas as acusações que lhe são imputadas nesse procedimento. Publicada, registrada e notificada a presente decisão, arquivo Ribeirão Preto, 14 de agosto de 2016. Assina vereador Maurício Vilabranche, relator. Agradeço, vereador Maurício da Vilabranche. Antes de vereador Adalto Marmita aqui participando da comissão de ética. Feita a leitura do relatório, o relatório está em discussão. Eu passo a palavra aos membros da comissão que queiram fazer uso da palavra. Cada membro tem até 10 minutos para fazer o uso da palavra. Passo vereador Marinho Sampaio, vereador André Trindade. Vereador Marinho Sampaio. Bom dia, não, boa tarde, né? Já é boa tarde, a gente começou no bom dia e está indo para o boa tarde. Quero cumprimentar o vereador Otoniel, vereador Maurício da Vilabranche, o relator, vereador André, que faz parte do Conselho de Ética, está presente aqui o nosso amigo vereador Marmita. Eu vou só fazer, no uso da palavra, o acompanhamento do relatório do nobre vereador Maurício da Vilabranche, acompanhar o relatório e o voto em relação ao que foi lido pelos vereadores Maurício e André. Então, o meu voto é no que diz respeito ao conteúdo do relatório. Vereador André Trindade. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente dessa comissão, os demais vereadores e a participação especial aqui do vereador Adalto Marmita, os vereadores do Conselho de Ética. Dizer que, quanto o relatório, parabenizar as equipes jurídicas aqui que acompanham o relator Maurício Vilabranche, em nome do Dr. Fábio, as equipes jurídicas de todos os vereadores membros desse Conselho de Ética, para dizer que do relatório uma peça jurídica muito bem elaborada, muito bem fundamentada, com todos os termos cabíveis aqui. Mas nos termos práticos, dizer, antes de anunciar meu voto, que nós vivemos no tempo do I, né? Intolerância, impaciência, irresponsabilidade, tudo é I, né? Imediatismo, e acho que o voto do relator e o texto do relatório faz justiça para que afastamos daqui as denúncias vazias, o denuncismo barato, isso falando em modo prático, as perseguições, a inveja, a vingança, tudo aquilo que atinge aqueles que estão trabalhando aqui com certeza para construir uma cidade melhor. Conheço a equipe toda do gabinete do vereador Renato Zuccolotto, talvez sem prejuízo aos demais, inclusive ao meu, uma das equipes mais qualificadas que trabalham aqui nessa Casa de Leis. Então, por isso eu sigo o voto do relator.
concedo é sempre prerrogativa do conselho, do Código de Ética, conceder aos vereadores participantes da sessão, independente de ser membros do Conselho de Ética ou não. O vereador Adalto Marmita, se Vossa Excelência quiser fazer a palavra por até 5 minutos. Agradeço. Essa presidência, eu quero cumprimentar o vereador Maurício da Vila Branche, vereador Marinho Sampaio, vereador André Trindade, vereador Jorge Parada, que está ausente devido à sua agenda fora do Legislativo, mas que sempre tem estado junto conosco na Comissão de Ética. E também, vereadores, cumprimentar todos os advogados dos vereadores aqui do Conselho de Ética, os vereadores da nossa advogada do vereador Marinho Sampaio, advogada do André Trindade, advogada do Maurício da Vila Branche, e também os advogados de todos os vereadores do Legislativo, porque através do relatório você vê que, embora essa casa é uma casa de leis, mas o relatório, os acompanhamentos jurídicos são feitos por pessoas tecnicamente profissionais. Não é um relatório político, é um relatório com muita responsabilidade. Desde quando nós assumimos a Comissão de Ética, nós, em todos os processos que chegou para essa comissão, nós temos tomado todo o cuidado e temos dado a oportunidade para os advogados do Conselho se reunirem. Todas as denúncias que esse Conselho recebe, os advogados, no geral, eles debatem entre eles, eles discutem entre eles, eles acham meios jurídicos entre eles, não para se fazer defesa de nenhum denunciado, como muitas pessoas aí fora pensam, mas juridicamente, porque é muito fácil você pegar um papel, sentar na frente do computador e denunciar uma pessoa, e você, por causa de uma simples intervenção de pessoas de fora, tirar o mandato de uma pessoa que foi eleita legalmente através da população. Então, por isso que nós tomamos sempre esse cuidado, com muita responsabilidade do Código de Ética, de os advogados se reunirem. Então, foi o que resultou nesse belíssimo relatório do vereador Maurício da Vila Branche, dessa Comissão de Ética e de todos os todo o corpo jurídico da Comissão de Ética. E parabenizar a todos por esse relatório, pela explanação, pelo tempo, embora nós tivemos todo esse tempo do relatório, né, o vereador Marinho Sampaio, vereador André Trindade, porque eu penso o seguinte: se o relatório é político, você recebe num dia e entrega no outro. Mas nós tivemos todo esse tempo, por quê? Porque os advogados estavam debruçados, deixando de atender demandas do gabinete para atender nos relatórios. E assim faremos com todos que entrar nessa casa de leis. Não temos tempo, não temos preguiça de trabalhar nem de estudar. Faremos tudo com responsabilidade para que o Poder Legislativo seja tido dentro da sua responsabilidade. Eu coloco em votação o relatório, como os vereadores deverão proferir o seu voto no microfone, sim, ou relatório, ou não, ou relatório. Começo aí pelo vereador Marinho Sampaio. Como vota, Vossa Excelência? Voto sim pelo relatório. Como vota o vereador André Trindade? Meu voto é sim com o relatório. O vereador Maurício da Vila Branche já deu seu voto, mas vota de novo. Eu só quero, mais uma vez, que é mais uma etapa que nós cumprimos com as nossas obrigações, né? E não poderia ser diferente nesse caso aí, o caso do vereador Renato Zuccolotto, né? Embora essas denúncias vazias e essas coisas, nós não podemos estar concordando com isso aí. Foi demorado para o parecer, o Dr. Fábio tem trabalhado muito justamente isso aí, e dá para se ver que realmente atingimos o objetivo, né, que não poderia ser diferente, senhor presidente. Nós temos que ter bastante responsabilidade, não só nesse caso, e que os que já passaram e outros que poderão estar vindo aí. Então, mais uma vez, sentimos com o dever cumprido, né, encerrando mais esse processo aí. Então, eu quero agradecer
aos companheiros, o Dr. Jorge Parada, que não foi estar presente, o vereador Marinho, o André e o senhor presidente, pelo belíssimo trabalho que o senhor vem fazendo aí. A presidência também acompanha o voto do relator, o voto dos vereadores da comissão e voto sim ao relatório do vereador Maurício da Vila Branche. Não havendo mais nada a ser tratado, a presidência dá por encerrado o presente trabalho, agradecendo a presença da imprensa, agradecendo a presença dos assessores que aqui estão. Que Deus abençoe a todos, tenha a todos uma boa tarde.